Aqui tinha cristão. Pessoas, boa tarde para vocês. Olha só, eu ia falar para vocês estudar a beta-oxidação sozinho, mas eu não sei se é uma boa pedida. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês o processo de beta-oxidação. Aí eu vou passar, é rápido, normalmente é rápido. E aí eu vou passar um caso clínico para vocês, que vocês irão fazer esse caso clínico em casa, tá? Referente a esse processo de beta-oxidação. Beleza? Na verdade, a gente vai... a ideia vai ser comparar dois processos. Vocês vão entender no final do caso clínico. O que acontece então, pessoas? Vamos voltar à nossa discussão para a gente ir para casa feliz. Olha só, acho que você entendeu que a nossa gordurazinha está dentro dessas bolotas. Essas bolotas são as lipoproteínas. E a gente, agora, e essas bolotas estão onde? Na corrente sanguínea. E agora a gente tem que tirar dessas bolotas o ácido graxo e colocar esse ácido graxo dentro da célula. E aí, essa é a lógica do processo para a gente colocar o ácido graxo no interior da mitocôndria. Então funciona assim, ó. Lê lá pra gente, por favor. O ácido graxo, ó, ele está ligado a uma proteína. Qual proteína? Albumina. Albumina. Mas, e aí quando você lê isso, ó, você está pensando que é o ácido graxo livre. E eu acho que você entendeu que o livre, na verdade, é que ele não está na forma de triacilglicerol. Entendeu? Ele está na forma de ácido graxo só. Se ele estiver na forma de triacilglicerol, ele não é livre. Então a diferença é essa. Esse ácido graxo, ele tem lá a cabeça polar e uma grande cauda apolar. Beleza? Quando ele entra na nossa célula, o citosol da nossa célula é polar ou ele é apolar? O citosol. Polar. Ele é rico em água. Beleza? Qual que é a única célula que tem no seu corpo que o citosol é apolar? Qual? Único. E esse é apolar mesmo, hein? Qual? Fala aí. Pra quê? Adipócitos. Não faz sentido, né? É isso que eu ia falar, não é? Faz sentido. Somente os adipócitos possuem apolaridade no seu citosol, porque ele só tem gordura lá dentro. Agora, todas as nossas células têm uma característica polar. Significa que quando o ácido graxo entrar na nossa célula, não pode ficar livre. Beleza? Então ele vai se ligar a uma proteína, e a gente chama isso de proteína de ligação ou carreadora de ácido graxo, que vai levar o ácido graxo de onde? Lá da membrana plasmática, quando ele entrou, até a mitocôndria. Então você precisa de uma proteína que transporte esse ácido graxo. Olha que legal que é isso. Você já viu falar em pessoas que têm uma doença chamada de esteatose hepática? O que significa esteatose hepática? Gordura no fígado. Mas a gordura no fígado está onde no fígado? Nas células. Tipo isso aqui, ó. Coincidentemente eu estava lendo isso hoje, não sei. É Deus. É Deus que falou assim, leia, Léo. Tá, vou ler, não estou fazendo nada. Mas olha essa imagem. Está vendo essa imagem? Isso é um corte histológico de fígado. Corte histológico de fígado. Isso é gordura.
Então, tá vendo esse primeiro aqui, ó? Você não vê bolotinhas brancas lá dentro? Nesse aqui você está vendo bolotinhas brancas. Essas bolotinhas brancas representam gordura. E essa gordura não está no adipócito. Essa gordura está dentro da célula hepática, está dentro do hepatócito. Então isso aqui seria o grau 1 da esteatose. Esse seria o grau 2, eu acho que você consegue entender que tem mais gordura. E esse seria o grau 3. O próximo passo do seu fígado seria a cirrose, que é quando as células necrosam, que é quando as células morrem. Perceba que aqui no interior, ó, tem existido. Mas qualquer processo de cirrose é por gordura? Não, pode ser hepatite, pode ser várias outras coisas. Mas se for gordura, esse é o caminho. Esse primeiro você não tem gordura, no segundo você tem pouca gordura, então a gente fala que é esteatose grau 1, esteatose grau 2 e esteatose grau 3. E o próximo passo é cirrose. Quando chega em grau 3, tipo, tá muito mal. Aí, tipo assim, medicamento e álcool. Vai tipo deixar o fígado ocupado e ele não vai metabolizar essa gordura? Genial, né? Genial. É exatamente isso. Então, se você não consumir nenhuma comida enquanto você bebe, praticamente você não vai ter o que degradar. O problema é quanto tempo você vai ficar metabolizando esse álcool depois. Então você vai falar assim, cara, você vai ficar tipo 2 dias sem comer. Que merda, hein? Não seja possível. Mas perceba então que essas bolotinhas que você está vendo significa gordura. Isso pode acontecer, gente? De jeito nenhum. Não, senão você está adoecendo o seu fígado. Então não pode ter gordura dentro da célula hepática, não pode. Essa gordura ela tem que ficar em qual célula? No hepatócito. Não, no adipócito. Então se a gente tivesse de fora do fígado, imagine aí um fígado de boi. Fígado? Será que é fígado? E se a gordura estiver do lado de fora, a pessoa está com esteatose? Não. A gordura tem que estar dentro da célula para que o fígado esteja doente. Então não é extra, é intracelular. Beleza? Beleza. Como é que é isso aí por ultrassom? É muito legal isso, velho. O que eu quero? Nem sei o que eu quero mais. Ó, as notas. Sumiu. Não é isso. É isso. Então olha para cá, ó. Gordura que estava lá na corrente sanguínea, agora está no citosol da célula. Beleza? Então aqui é o citosol. Perceba que essa gordura vai estar ligada a quem? A uma proteína, que vai transportar essa gordura até onde? Até dentro da mitocôndria. Porque é dentro da mitocôndria que acontece a beta-oxidação. Vamos mais. Olha para essa outra imagem. Isso aqui representa, olha lá, citosol da célula, matriz mitocondrial. Então, essa é a membrana externa e essa é a membrana interna. Isso aqui, ó, representa o ácido graxo que estava sendo carregado pela proteína no citosol. Alguém aqui faz exercício físico assim, fala, nossa, gosta de academia? Ninguém faz. Não, faz o que precisa, né? Gostar é foda. Faz pela força do ódio. Eu gosto de competir. Tem, a galera costuma falar assim, principalmente os como chama lá, quem fica te ajudando lá? Personal. Fala assim, vamos tomar carnitina, que carnitina vai te ajudar a emagrecer. Já ouviu falar isso? Não? L-carnitina? Vocês nunca tomaram L-carnitina? Não, só Você bom. não quer ficar fitness, não? Não, só trembolona, antidolona. Só bomba, né, Esse mano? negócio fraco aí não tem graça, não. Se você continuar na academia, provavelmente o seu personal vai te oferecer L-carnitina. Para que serve a L-carnitina? Carnitina é uma molécula que fica na membrana na membrana externa da mitocôndria, a carnitina. Ela serve para ancorar o ácido graxo que entrou na célula muscular. Então, ó,
Ácido graxo estava na corrente sanguínea, entrou na célula muscular, se ligou a uma proteína. Essa proteína transportou esse ácido graxo até a mitocôndria. Para que o ácido graxo entre na mitocôndria, o ácido graxo tem que se soltar dessa proteína, beleza? E aí o ácido graxo se liga a outra molécula, que se chama carnitina. E aí essa carnitina vai colocar o ácido graxo na matriz mitocondrial. Agora o ácido graxo na matriz mitocondrial vai sofrer o processo de beta-oxidação. Significa que se você não conseguir colocar o ácido graxo dentro da mitocôndria, ele vai se acumular onde? No citosol. Se a gente estiver trabalhando com o fígado, você acaba de visualizar o que acontece. Esteatose hepática, de grau 1, de grau 2, de grau 3 e, consequentemente, cirrose e morte da pessoa. Isso demora anos para acontecer, né? Esse processo de cirrose. Mas essa é a ideia. Eu preciso de colocar o ácido graxo dentro da mitocôndria para ele ser quebrado. O que eu falei para vocês? Professor, Oi. muita gente fala que a carnitina, você tomando ela sinteticamente, ela não tem o mesmo efeito, ela não adianta nada. Como é que é? Eu já vi muita gente falando que tomar a carnitina que não tem o mesmo efeito. Então, na verdade, a carnitina, depois, porque você tem que pensar assim, que a carnitina ela tem que passar pelo seu sistema digestório, chegar na sua corrente sanguínea, entrar nas suas células e se ligar à membrana externa da mitocôndria. Ele tem que passar por todo esse processo. Depois coloca no Google carnitina e molécula, você vai ver a molécula da carnitina. É uma molécula pequena, ela é capaz de fazer isso. Só que isso não é do dia para a noite, né? Tipo assim, imagina que todas as suas células têm que ter mais carnitina para que o ácido graxo consiga entrar na mitocôndria. Então, todas as suas mitocôndrias têm que aumentar a quantidade de carnitina, senão não adianta. Aí o que as pessoas fazem? Vou tomar uma semana de carnitina. Mano, parado. Olha o creatina, depois de 2 meses faz aquilo. O consumo tem que ser bem longo para você falar assim, nossa, teve uma melhora Mas muita significativa. gente fala que tem estudos que já mostram. Porque eu acho, eu na minha cabeça também acharia muito assim, uma pretensão divina muito grande, você fazer todo esse caminho para chegar lá na sua mitocôndria e ficar lá paradinho. Quase Deus querendo ensinar essa coisa. Beleza, pessoas? Agora o que a gente está pensando? Na beta-oxidação. São só 4 reações químicas. E aí eu vou ter que te mostrar para você entender essa brincadeira. A gente vai voltar nesse slide. A nossa discussão vai ser em cima desse slide. Mas antes dele eu tenho que te mostrar uma outra coisa. Esse é a gente só vê esse slide tipo, beleza, finalizamos a discussão, basicamente. Que é a beta-oxidação. Aí você vai brincar de fazer exercícios. Caso clínico. Então funciona assim, Vou representar aqui para vocês. Esse aqui vai ser o meu ácido graxo, um C dupla O menos, e um grande esqueleto carbônico. Eu vou colocar ele deitadinho para facilitar a discussão. E um grande esqueleto carbônico. Perceba que eu estou colocando esse ácido graxo, ele é saturado ou insaturado? Por enquanto, saturado. Saturado. Tá? Então aqui é o CH3, CH2, 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 CH2 e assim sucessivamente. Olha só, se a gente fosse contar os carbonos, entende isso que fica muito fácil a nossa discussão. Esse seria o carbono número, vou colocar até sei lá, azul. Esse é o carbono 1, esse é o 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Independente, não depende, independente de quantos carbonos tem, o último carbono, ele vai ser chamado de ômega. Independente se é 20 carbonos, 22 carbonos, 30 carbonos, foda-se. O último é o ômega. O primeiro é o alfa? Não. Porque o que acontece? Olha só. Isso aqui não é a cabeça polar?
E o vermelho não é o hidrocarboneto? Uhum. Então, o primeiro carbono do hidrocarboneto É o 2. é o 2 e ele é o alfa. O terceiro carbono é quem? O beta. E aí você segue o alfabeto se você quiser. Então, o carbono número 1 não é o carbono alfa. O carbono número 1 é o carbono da cabeça polar. Então, a gente começa a falar carbono alfa, beta, gama, delta, a partir do hidrocarboneto. Olha o nome do que a gente vai fazer. O processo se chama beta-oxidação. O que significa isso? Oxidação é colocar o quê? Oxigênio. Em qual carbono? Carbono 3. Beta, que é o carbono 3. Isso é a beta-oxidação. Então perceba que no carbono 3, eu vou ter que tirar esses 2 hidrogênios e no lugar dele eu vou colocar um oxigênio. É isso que vai fazer. Para que isso aconteça, eu vou precisar de 4 reações químicas. Entendeu a ideia? Agora pensa, você já viu falar assim, ó, nossa, esse ácido graxo ele é o ômega 3, ômega 6, ômega 9? Já viu falar isso? O que significa isso? Significa que a partir do último carbono, aí você conta de trás para frente. Então, o ômega é o carbono 1, depois o carbono 2, o carbono 3. Entre o carbono 3 e o carbono 4, você coloca uma dupla ligação. E isso significa ômega 3. Dupliche. Ômega 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o carbono 6. Então, entre o 6 e o 7, uma dupla ligação. Então, isso é agora um ácido graxo, ômega 3 e ômega 6. Então, tem dupla ligação entre o carbono 3 e 4, entre o 6 e 7, entre o 9 e o 10, contando de trás para frente. Entendeu a ideia? Muito fácil, né? Então agora você sabe, quando você lê lá no supermercado, esse é o ômega 3, que beleza. Coisa bonita. É só você contar de trás para frente. E aí, ômega 3 entre o 3 e 4, ômega 6 entre o 6 e o 7, ômega 9, ômega 12, ômega 15. Então, acho que você entendeu. O que é a beta-oxidação? É eu tirar os hidrogênios do terceiro carbono e no lugar dos hidrogênios eu colocar. E aí perceba, olha só. O carbono número 1 e o carbono número 2 vai sair na forma de acetil. Para rodar qual ciclo? De Krebs. É isso que a gente vai fazer. Então vamos fazer o nosso passo a passo para você entender isso bonitinho. E você vai perceber que é muito mais fácil do que a glicólise. É só 4 reações químicas. Muito fácil, muito fácil. E aí eu vou precisar de você, hein? Se você não estiver enxergando aí do fundo, por favor, venha aqui para frente para você entender isso. Se você estiver enxergando, lindo. Ó, esse ácido graxo aqui, ele tem quantos carbonos? 16 mais 4, 20. Tudo bem? Então tá lá com 16 carbonozinhos, mais esses que tá aqui. 20 carbonos. Bonitinho. Esse primeiro carbono aqui, ó, é qual carbono? 1. O segundo carbono é o carbono alfa. O terceiro carbono, beta. Compara essa molécula A com essa última molécula, que vai ser a nossa molécula E. O que aconteceu? Ó, esse é o primeiro carbono, esse é o segundo carbono e esse aqui é o terceiro carbono. O que tem no terceiro carbono? O duplo. Lembra que o terceiro carbono é o carbono beta. Por isso que a gente chama de beta-oxidação. Gente, se tem beta-oxidação, também existe alfa-oxidação. Seria colocar o oxigênio em qual carbono? No alfa. E aí você pode fazer para qualquer outras delas. Mas nós mamíferos que somos, nós teremos 99% das vezes a beta-oxidação. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai comparando que você vai perceber que é muito fácil. Ó,
Compara o carbono alfa e beta daqui com o carbono alfa e beta daqui. Qual é a diferença? Tem uma dupla entre o carbono alfa e beta desse de baixo. Ou seja, saiu dois hidrogênios. Saiu um hidrogênio do carbono alfa e um hidrogênio do carbono beta. Tá vendo isso lá? Para onde foram esses hidrogênios? O FAD se transformou em FADH2. Então, dois hidrogênios. Um veio do carbono alfa, outro veio do carbono beta. Percebeu isso? Tranquilo. Então agora eu estou olhando para a minha molécula B e vou comparar ela com a C. Olha o carbono alfa e o carbono beta. É só neles que você vai olhar. Qual é a diferença dos dois? No carbono alfa entrou um hidrogênio e no carbono beta entrou uma hidroxila. Ou seja, isso veio de qual molécula? Da água. Então, beleza? A água é isso, a hidroxila entrou em qual carbono? Beta. Então perceba que esse oxigênio ó, é justamente o oxigênio do carbono beta. Então o oxigênio da beta-oxidação veio de onde? Da água. Beleza? Agora compara para mim, vai, a molécula C com a molécula D. Agora você só compara o carbono beta. Saiu dois o quê? Hidrogênios. Então, saiu esse hidrogênio e esse hidrogênio e foram agora para qual molécula? Hidroconato de H mais H+. E aí perceba que o carbono beta agora tem uma dupla ligação. Compara para mim, a gente já está acabando. O carbono 1 com o carbono beta, eles são iguais ou são diferentes? Iguais. Então perceba que essas três reações que a gente fez, primeira, segunda, terceira, foi para fazer com que o carbono beta ficasse igual ao carbono 1. Olha a quarta ligação, a quarta reação. O carbono 1 e o carbono 2 saem na forma de acetil coenzima A. E isso vai para o ciclo de Krebs. E o carbono que era o carbono 3, agora é o carbono 1. E aí o ciclo começa de novo. Professor, o que esse negócio tem entre a D e a E? D. Então, ó, essa é a A, B, C, D e a E. Isso aqui? Isso. Isso é a coenzima A. Por isso que a gente libera acetil com A. Hã? SH. Coenzima A. Você nunca viu a coenzima A? Não, coenzima A já. O que tem um SH? Só nesse, nos outros não tem. Nos outros tá S tracinho com A. Vou perguntar então. O que é a coenzima A? Você já viu a coenzima A? Você lembra da coenzima A? Já viu, Luiz? Não, mas eu não tô ligando não. Já, mas Quer ver? Não, é um segundo que eu te mostro. eu sempre me sou Então você pensa assim, o que é a CoA? Porque se a gente não colocar a molécula na brincadeira, fica só um nome. Se for só um nome, não vai. Igual o dia que você mostrou a molécula de TP. É. Mas olha a coenzima A. Eu tenho que achá-la aqui, né? Coenzima A vai estar onde, hein? Vai estar aqui. Se eu achar a respiração celular. Olha só. Achei. Quando você pensar na coenzima A, você vai pensar numa coisa petitinha. Que é isso? Bom. Tirando. Isso é a coenzima A. O quê? Tudo isso aqui. Isso tudo para tirar um oxigênio que colocar uma dupla. Isso é a coenzima A. E perceba que está vendo isso que está em azul? Isso que está em azul é quem? Acetil ligado à coenzima A. E olha o S. Do enxofre que você estava perguntando. Então, a coenzima A sozinho vai ter um SH aqui. Aí sai o hidrogênio e entra o acetil. Aí você tem o acetil-CoA.
Isso aqui é muito legal. Isso que você tem que pensar assim. Quando o piruvato, lembra da glicólise? Produziu piruvato. O piruvato tem 3 carbonos. O piruvato entrou na mitocôndria. Certo? O piruvato agora perde o CO2 e vira acetil. E o acetil junta com a coenzima A. Aí você tem o acetil-CoA. Para quê? Para não sair da mitocôndria. Senão, só o acetil sairia da mitocôndria e voltaria para o citosol. É a mesma ideia da glicose quando entra na célula e recebe o fosfato, para não sair de lá. Mas então, quando o piruvato entra na mitocôndria e a mitocôndria dentro perde lá, o piruvato perde um carbono, vira acetil, só 2 carbonos. Aí se junta com a coenzima A e fala, agora você não volta mais. Entendeu isso? Então, e aqui você acha que é difícil, mas não é. Se você olhar lá, ó, isso é adenina, isso é ribose, isso é 2 fosfatos. Ou seja, isso é ADP. E aí você tem essa molécula, que é um ácido, que na verdade é uma vitamina, e outra vitamina. Você tem 2 vitaminas e o ADP. E aí a gente chama isso de coenzima A. E é gigante. Então, tipo assim, claro que você não vai decorar isso muito, não tem nenhuma necessidade. Mas toda vez que você pensar assim, nossa, acetil-CoA. Cara, CoA é gigante. É um monte de coisinha. Show? Então a gente voltou para lá. Vai de novo agora. Qual é o objetivo da beta-oxidação? É oxidar qual carbono? Beta. Parece ser retardado, mas não é. O carbono beta é qual carbono? O terceiro. Significa que o primeiro e o segundo vai sair na forma de acetil. E aí a gente vai colocar a coenzima A ligada nisso. Aí você vai ter o acetil-CoA. Por isso que eu disse para você, olha para essa imagem. O ácido graxo, quando ele sofrer beta-oxidação, vai produzir acetil-CoA. Tudo que a gente viu hoje. Para rodar no ciclo de Krebs. É a mesma coisa do piruvato, quando entra na mitocôndria, vai produzir acetil-CoA. Então o que a gente viu hoje nas 2 aulas foi só essa setinha. Só essa aqui. Nossa. E a reação vai diminuindo a quantidade do número de carbonos. Vai diminuindo de 2 em 2, até acabar. Tá bom. Você vai refazendo isso. Então, olhou lá de novo, ó, para você entender e falta está acabando. O que foi, Gordinho? Vai de novo, vamos junto comigo, ó. O que aconteceu com os hidrogênios do carbono alfa e do carbono beta? Foram para o Pode. E aí o FAD se transformou em FADH2. Então agora você tem uma dupla ligação entre o alfa e o beta, beleza? O que vai entrar nessa brincadeira? Água. Então, no carbono alfa entra o hidrogênio, no carbono beta entra a Posso dizer que é uma reação de adição? Hã? Posso dizer que é uma reação de adição? Hidratação. Hidratação. Está hidratando. A enzima se chama lá hidratase. Ó. Aí o que vai acontecer agora da nossa terceira reação que eu estou chamando de C para D? Vai sair de novo hidrogênio. Agora os hidrogênios vão para onde? Mais. Para transformar o NAD+, em NADH. Mais H. Agora eu tenho dupla O. Ou seja, o carbono 3 agora ele é igual ao carbono 1. Quando eu tiro o carbono 1 e 2, o carbono 3, que é igual a 1, vira um novo 1. E esse acetil-CoA vai para qual ciclo? De Krebs. Isso é tipo a hidrólise, só que do ácido graxo. Perceba que o FADH2 vai para o complexo 2. O NADH vai para o complexo 1, da cadeia transportadora de elétrons, lembra? E o acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs e roda o ciclo de Krebs. Então a ideia fica mais ou menos assim. Conta lá para mim. Ó. Essa molécula, se você tiver muito afim, a gente vai fazer isso, ela tem 16 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É um ácido graxo de 16 carbonos. Perceba que esse primeiro carbono que eu estou circulando é o carbono 1. O outro é o carbono alfa e o terceiro é o carbono. Então, a beta-oxidação vai acontecer entre o alfa e o beta.
Então, esse azulzinho, ó, essa setinha em azul, esse tracinho em azul que você está vendo, é uma beta-oxidação. Então, significa que isso aqui vai virar acetil-CoA. Aí, o terceiro carbono, agora é um novo carbono 1, porque eu tirei isso, ó, tirei. Beleza? Foi lá para o ciclo de Krebs. Agora o carbono número 3 é um novo carbono 1. Então eu conto AB, ou alfa-beta, outra beta-oxidação. Depois, outra beta-oxidação. Outra beta-oxidação. Você perceba que está diminuindo a quantidade de carbonos. E vem outra pergunta aqui. Não é pro ômega 3 ser bom? É bom. Mas aí não fica mais instável? Não, ele fica mais fluido, né? Sim, e a hora que chegar na dupla? Ficou fazendo Ah, não, assim? tem outro processo para você tirar. Ah, outra setinha. Outras setinhas. Sim. Vai perguntar e vai falar. Então perceba, ó, num ácido graxo de 16 carbonos, quantas betas oxidações acontecem? 7. Ele vai diminuindo de 2 em 2, ó. Conta lá. 2 carbonos, uma beta. 2 carbonos, segunda. 2 carbonos, terceira. 2 carbonos, quinta. 2 carbonos, sexta. 2 carbonos, sétima. Então são 7 betas oxidações. Então, se você tem, olha, um ácido graxo de 16 carbonos, eu vou ter 7 betas oxidações e 8 moléculas de acetil-CoA. Beleza? Significa que 16 carbonos vai rodar o ciclo de Krebs quantas vezes? 8. Uma molécula de glicose roda o ciclo de Krebs quantas vezes? 2. Lembrou da ideia? Entendeu a ideia? Então fica assim, ó. Se a gente fosse pensar, ó, eu tenho 16 carbonos, beleza? Quantas betas oxidações vai acontecer? 7 beta oxidação. Em cada beta oxidação você vai ter a produção de um NADH e de um FADH2, beleza? E quantos acetil-CoA você vai ter? 8 acetil-CoA. Esse acetil-CoA roda o ciclo de Krebs, então a gente vai ter 8 vezes isso. Não é isso? Lembra, no ciclo de Krebs você produz quantos NADHs? 3. Quantos FADH2? 1. Quantos GTPs? 1. Então você tem que multiplicar isso aqui, ó, esse 8, que você está rodando 8 vezes, por esse valor. 2488. Entendeu isso? Então vai ter, nossa, vai ter 24 NADH, vai ter 8 FADH2, vai ter 8 GTP por ácido graxo de 16 carbonos. Mais 7 NADH, mais 7 FADH2, que são das 7 betas oxidações. Então, se a gente fosse pensar no total, 8 vezes 3, 24 mais 7, 31 NADH. Concorda com isso? Se a gente pensasse no FADH2, 8 vezes 1, 8 mais 7, 15 FADH2. GTP, 8 GTP. Essa é a lógica. Então, um ácido graxo produz o quanto de ATP comparado com uma glicose? Qual é o para casa? Anota para mim, preciso para a próxima aula. Você vai comparar, ó, compare a produção energética de uma molécula de glicose com um ácido graxo de 12 carbonos. Por que eu coloquei de 12 carbonos? Porque é o único que entra no seu cérebro. Tá?
14 não entra, 16 não entra por causa da barreira hematoencefálica. Então, as suas meninges não permitem moléculas grandes chegar no cérebro. Então, a gente está pensando na célula cerebral. Tá? Neurônio. O que neurônio prefere? Se ele pudesse escolher uma molécula de glicose ou uma molécula de ácido graxo de 12 carbonos? Então, eu quero saber quantos ATPs cada uma dessas moléculas irão produzir. A bainha de mielina é um ácido graxo, não é? Não, é uma célula. Bainha de mielina. Ela se chama oligodendrócitos. Por que eu podia fazer mais que eu pegava lá? Por que você não viu lá? Não, é que eu lembro que era. Me falaram que era. Ficava em volta do neurônio Fica volta não. e deixa mais rápido. Deixa mais rápido? E que era de ácido Mas é uma graxo. célula. Tem ácido graxo nela? Tem, é uma célula gordurosa. Ah, tá. Então tá bom. Tá. Tem Só tá. que ela chama oligodendrócitos. Às vezes é o que eu precisava aprender na época. É. Eu não sei quem vai falar disso não, se pra frente. Mas chama. Claro que fala, né? Você consegue, assim, o que a gente vai fazer agora para... Tem uma galera que está com problema com notas. Então, quem não tiver com problema com notas, assim, entreguei trabalho, não entreguei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai lá para a biblioteca brincar de fazer isso, se você quiser fazer na sua casa, onde você quiser. Se quiser me mostrar hoje, estarei aqui para ver. Lembra que semana que vem é feriado, eu não estarei aqui. Na outra semana é feedback e vai ficando muito distante, né? A gente vai ter essa aula de novo daqui umas 15 dias. Hã? Semana de feedback você passa tudo. Então, é porque o que está acontecendo? Na semana do feedback vai ser a mesma semana do COEPS, que é não sei se vocês estão sabendo, mas o COEPS é um congresso que o IMEPAC faz lá em Araguari, já tem um tempão que está fazendo. E parece que está tendo uma parceria, pelo menos eu fiquei sabendo, mas não é oficial ainda, né? Se tiver eles vão falar bonitinho, mas para os alunos que quiserem fazer e participar desse congresso, seria abonado as faltas, né? E aí eu não sei a quantidade de aluno que vai, se vocês vão, se não vão. Eu sei que no segundo período parece que vai 45 pessoas. Aí se tem 55 alunos na sala, aí eu não vou dar aula para 10 pessoas, porque senão tem que repetir essa merda depois. Aí tipo, tá liberado. Aí vai depender de vocês. Se vocês estiverem aqui, tem aula. Se vocês não tiverem, não tem aula. Entendeu? Entendi. Mas aí eu acho que eles vão falar com vocês. Mandou, falou isso. Mandou? Mas isso aí tem que te mostrar? Tem, precisa saber se deu certo. Você vai? Então. Você vai ter que postar isso.